E nós estamos aqui na lição 3, né? Essa lição que tem como título Descanso ou Serviço. E vamos então dar sequência à nossa série de estudos. Nós estamos lendo, estudando, crescendo, né? Com essa revista que tem como foco, né? Como fio condutor, ou seja, tudo entregarei. E nós vamos começar o nosso versículo-chave, que está em Êxodo 20, versículo 8. E diz o seguinte: lembre-se do dia do sábado para o santificar. A gente já teve um estudo sobre a questão, sobre os mandamentos, mas então, em mordomia, que é o que a gente está vendo agora, a gente vai estudar, vamos aprofundar, né? Vamos dar literalmente uma imersão nessa questão da mordomia do tempo. Ou seja, recebemos algumas coisas, temos que cuidar dessas coisas enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto nós estamos nesse mundo. E o que nós estamos cuidando hoje nessa lição é o nosso tempo, né? É a questão do sábado, do dia do descanso, né? E a gente vai ver essa questão do sábado ou domingo durante o percorrer do nosso estudo. E aí nós vamos ver o seguinte: o 7º dia, né? É o sábado do Senhor. Ou seja, guardar o dia do Senhor é uma questão de mordomia. Nós temos que fazer isso como bons mordomos. Nós temos que guardar, separar um dia, o dia do Senhor. E em mordomia do tempo, que é o que a gente vai ver durante esse nosso estudo, né? A gente vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e vamos ver um pouquinho sobre o que os judeus, né? A questão dos judeus no sábado. Vamos começar então? Nós vamos ver, então, começar o dia do Senhor lá no Antigo Testamento. E a gente vai começar vendo aqui o seguinte, que a palavra sábado, ela significa descanso, folga, parada, é um stop, né? E essa instituição do descanso, a gente vê isso lá em Gênesis, né? Deus criou, Deus fez em etapas, com cuidado, com zelo, com dedicação, e ao final do seu trabalho, ele estabeleceu o quê? Um descanso, uma parada, né? Então isso já está lá no princípio, lá em Gênesis. Então nós vamos ver aqui que nós temos que trabalhar e descansar. Primeiro o trabalho e depois o descanso, né? E nós vamos ver que os deveres que estão nesse então 4º mandamento. Vamos ver então Êxodo 20, versículos 9 e 10. Vamos lá, vamos ver juntos esses 2 versículos. Diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas casas, das tuas portas. Então nós vemos aqui, primeiro o trabalho, depois o descanso, e um descanso, uma reserva total, um dia separado, né, para o total descanso. Então quando a gente vê nessa questão de trabalho e descanso, né, em nenhum momento está aparecendo aqui o quê? O ocioso, o preguiçoso, né? Porque, na realidade, o que a gente vê isso, inclusive a gente vê isso em diversos momentos da Bíblia, né? A gente estudou Paulo, as cartas paulinas, e Paulo dá muita ênfase nessa questão do trabalho,
né, que trabalho é bênção, que produzir é bom, que você estar em atividade é bom, independente da sua faixa etária, né? Trabalhar, fazer algo que te dá prazer é muito bom. É claro que depois a gente chega num período que a gente tem que parar a questão do trabalho e passar a se dedicar a outras coisas, né? A outras situações. E lá em Provérbios 15, 19, diz o seguinte: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas o caminho dos retos, ela é bem o quê? Ela é bem aplanada. Então aqui tem os opostos, o preguiçoso e o justo. O caminho do preguiçoso e o caminho daquela pessoa reta, do caminho que faz o que deve ser feito. Vamos então ver aqui, agora nós vemos a questão do trabalho. O trabalho está lá desde o princípio. Que o verbo trabalhar, ele vem primeiro. E agora nós vamos para o segundo verbo, para a segunda ação, que é a questão do descanso. Então o sábado ele vem para como? Ele é um presente. Ele é um presente de Deus, né? E ele visa o benefício do homem. É para o homem ter algumas conquistas, para o homem, nesse momento, ele se refazer, ele descansar, ele estar em contato com outras coisas da sua vida. E agora nós vamos ver a questão, o dia do Senhor no Novo Testamento, né? E lá em Marcos 2, capítulo 2, versículos 23 a 28, tem o seguinte. Vamos fazer essa leitura? Você aí comigo, vamos fazer a leitura desses versículos. E começa o seguinte, o título dessa parte diz o seguinte: as espigas do trigo e o sábado. Começa assim: e aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É interessante que a gente vê Jesus mais uma vez ensinando aos seus discípulos da forma mais simples possível, com situações com as quais eles viviam, que eles observavam. Ele estava sempre ensinando. E é interessante a gente observar aqui, para variar, Jesus e os seus discípulos ali, e os seus o quê? E pessoas que estavam sempre ali observando, criticando, né? Tendo uma palavra ríspida com relação àquelas atitudes. É interessante observar isso. Jesus, né? Os seus discípulos, no seu dia a dia, eles sempre o quê? Sendo alvo de críticas e alvo de pessoas que estavam sempre ali querendo, né, pegar uma situação para provocar o mestre. E aí, nós vamos ver o seguinte, que os judeus, com relação à questão desse dia, né, a gente observa que, para eles, há uma sobrecarga naquela época, né? Havia uma sobrecarga muito grande dos mandamentos. Eles levavam tudo a ferro e fogo. Ou seja, se estava escrito, podia. Se não estava, ou seja, pingos e vírgulas, tudo era observado, né? Ou seja, eles ficavam muito atentos àquela situação.
e eles não conseguiam observar as outras coisas. Muitas vezes eles não conseguiam o quê? Abrir os olhos, né? E tirar aquelas situações, aquelas cercas que estavam em seus olhos. E a gente vê que para eles era uma série de proibições, né? E tudo era muito pesado para eles. E tudo vinha com maldição. E uma coisa com relação aos judeus, nem boa ação eles podiam o quê? Não era praticado no sábado. Olha que ponto eles chegavam, né? Eles podiam ver uma pessoa em situação, né, de necessidade total, mas para eles, naquele dia, não era possível. E aí vem Jesus, né? Vem o mestre dos mestres e fala o seguinte, olha, ele mostrou o seguinte, eu sou o Senhor do sábado, né? O Senhor do sábado sou eu. O sábado foi estabelecido por causa do homem, para o homem, e não o homem por causa do sábado. E o sábado foi criado não para escravizar o homem, mas para beneficiar. E aí Jesus, mais uma vez, fazendo com que as pessoas abrissem os seus olhos. Abram os olhos, vejam o que realmente tem que ser visto. Vocês estão muito presos nas leis, vocês estão presos nas tradições. E com isso vocês deixam de ter o quê? Uma vida em abundância, uma vida realmente em que deve ser vista e vivida. E nesse primeiro dia da semana, a gente está vendo aqui já no Novo Testamento, né? Esse dia do descanso é o domingo. E aí é o seguinte, mas por quê? Por que o domingo? Porque agora o domingo é o dia separado, é o dia do descanso. Vamos ver então algumas situações? Vamos ver então diversos fatos que aconteceram e que fazem com que a gente separe o domingo como esse dia. Quais são esses fatos? Jesus ressuscitou quando? No primeiro dia da semana. Jesus apareceu aos discípulos quando? No primeiro dia da semana. Jesus outorgou aquela grande comissão aos seus discípulos quando? No primeiro dia da semana, no domingo. A descida do Espírito Santo, né? A questão do grande Pentecostes, foi quando? Foi no domingo, né? Os primeiros crentes se reuniam quando? No primeiro dia da semana, no domingo. Havia recolhimento de ofertas. Quando? No primeiro dia da semana. Então, esses são os motivos pelos quais o domingo, né, passa a ser esse dia separado, esse dia do descanso, né? E agora nós vamos ver o seguinte, o uso do dia do Senhor, o uso desse dia. Vamos lá em Gênesis? Gênesis 2, versículos 2 e 3. Diz o seguinte, e havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que ele fazia, descansou. No sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E olha só a sequência. Teve o trabalho, teve o descanso, e aí vem uma sequência. Quais são os três verbos que aparecem aqui? E abençoou Deus. O dia sétimo santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Olha, são os três verbos que aparecem aqui. Deus o quê? Ele abençoou, Deus descansou e Deus o quê? Santificou esses dias, né? São os três verbos que a gente observa, que a gente pode destacar nesses versículos que a gente terminou de ler. E aí nós vamos ver o seguinte, quais são os valores então desse dia do Senhor? A gente vai observar o seguinte, tem os valores para a nossa vida, né? É o tempo que a gente tem para o quê? Para refazer, para recuperar, para renovar, renovação das nossas energias, porque nós precisamos disso, nós precisamos descansar, nós precisamos, o nosso cérebro, ele precisa de um tempo para ele fazer
uma parte também da sua atividade, das inúmeras atividades que o cérebro faz. Uma das atividades que ele faz enquanto estamos descansando, né? E aqui outra coisa que a gente vê no dia do Senhor, um outro valor, são os deveres espirituais. E aqui a gente vê o seguinte, né? Que nesses deveres espirituais, no domingo, nesse dia separado, tem o de cultuar, de adorar, e o de quê? O de estar em comunhão. Que a gente observa isso. Jesus, nesse dia, ele estava ensinando, ele ensinava as pessoas, ele estava ali com seus discípulos, ele tinha comunhão, ele estava perto de pessoas, né? E aí nós vamos observar o seguinte, qual a seriedade de respeitar esse dia do Senhor? Respeitar o dia do Senhor, a gente vai ver o seguinte, ele traz o quê? Né? Ele traz um descanso para a alma, ele traz um deleite para a nossa alma. E onde a gente observa isso na Bíblia? Lá em Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14, né? A gente observa isso, que há um deleite para a nossa alma nesse momento de descanso, nesse momento que é separado para o Senhor. E aí nós vamos pegar o mestre dos mestres. Ele sempre é o nosso exemplo. A gente sempre deve olhar para ele. E o nosso mestre, Jesus, ele diz, né, na sua vida, a gente observa o seguinte. No domingo, ele ia na sinagoga, ele ensinava e ele curava, né? E a gente tem que pegar o exemplo dele. Se no domingo ele fazia essas coisas, e aí vamos parar agora e pensar o seguinte, o que nós estamos fazendo realmente no domingo? O domingo, esse dia do Senhor, esse dia separado, esse dia que está aí, né? Depois de uma sequência de trabalho, o que nós temos feito? No domingo, como a gente tem aproveitado? Nós estamos seguindo o mestre, o exemplo do nosso mestre, inclusive na questão da comunhão. Isso é muito importante, né? Ainda mais agora que a gente está, esse processo da pandemia, caminhando aí, a gente tem as nossas atividades voltando e é super importante a questão da comunhão, do contato, da gente estar com as pessoas. E uma outra coisa que a gente tem que pensar nessa lição, né? O seguinte, quanto ao trabalho, como é que eu tenho feito o meu trabalho? O seu trabalho? Como é que você faz as suas coisas? As coisas que são colocadas nas suas mãos, que estão nas suas mãos, como você faz? Né? Como as pessoas percebem o que você faz? Faz uma diferença na vida das pessoas, o seu trabalho? Você está, de uma certa forma, ajudando, modificando a vida das pessoas com o seu trabalho? E aí, meus queridos, nessa lição que é interessante a gente parar para pensar, né? A questão do trabalho, a questão do descanso, a questão do domingo, como esse dia separado, né? Nós vamos então para o nosso momento musical. E no nosso momento musical, eu pensei numa música que eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, né? E a gente tem que pensar o seguinte, se nós somos mordomos, se nós recebemos várias coisas para cuidar, e temos que cuidar bem, inclusive do nosso tempo, né? do nosso trabalho, a gente tem que cuidar de várias coisas. Para a gente fazer as coisas, para a gente ser um bom mordomo, a gente tem que ser um vaso, né? Um vaso que está sendo permanentemente o quê? Moldado, se refazendo, se reestruturando, né? Para que a gente possa o quê? Cumprir bem o nosso papel. Nós estamos sempre nas mãos do oleiro. Vamos ouvir essa música?
faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Tua vontade se cumpra em mim. E no nosso momento de oração agora, no nosso momento de intercessão, né, esse momento tão importante da nossa vida, inclusive na EBD, nós vamos começar agradecendo. Vamos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. Quantas bênçãos nós já recebemos. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, pela nossa vida, porque estamos vivos e porque com a nossa vida nós podemos o quê? Louvar e agradecer a Deus. Vamos interceder pelo nosso país, pelo Brasil. Esse ano de 2022 nós temos diversos desafios com relação ao nosso país, né? E nós temos que orar, nós temos que clamar, principalmente agora no segundo semestre. Vamos orar pelos nossos missionários. Começar orando pelos missionários da nossa igreja, Daniel e a Magda, suas filhas, esse casal e essa cidade de Paracatu. Vamos interceder por esse casal. Vamos orar pelo Tiago e a Isabelle, essa família linda que está aqui também bem próxima, né? Nós estamos próximos, né? E eles têm nos ajudado tanto. Essas duas famílias que têm sido tão importantes na nossa igreja. Vamos interceder pelos nossos missionários. E vamos interceder pelos missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Um novo tempo, um novo começo, né? Tantos desafios. Vamos orar pelos nossos ministérios. Vamos orar pelos membros, pelas pessoas, né?
por todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, pelos projetos, pelas coisas que temos que fazer. E temos muitas coisas para fazer. Vamos orar pelo pastor Valquimar, pela Lidinha, né? Como ele gosta de falar. Eu acho que agora também nós vamos passar a chamá-la assim. E a Laís. Vamos orar por essa família que Deus colocou em nosso meio. Que Deus possa abençoar, que eles possam se sentir muito bem em nosso meio. E que seja um casal, né? Para a honra e glória de Deus. Vamos orar por esse bairro onde nós estamos agora, Padre Eustáquio. Esse bairro que é um grande desafio para nós, com todas as tradições desse bairro, inclusive tradições religiosas. Nós temos um grande desafio nesse bairro. Vamos clamar por esse bairro. E vamos clamar por essa família que está muito próxima da gente, que são os filhos do senhor Milton, né? O senhor Milton Quinto, desse irmão que faleceu, mas os filhos dele estão aí, né? E eles estão aí, nós vamos interceder por essa família, para que Deus abençoe e que Deus alcance esses corações. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão fazendo, que estão dizimando, e por aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, para que elas sejam tocadas e que elas venham dizimar também. Vamos orar, meus queridos, por esse grupo de pessoas, né, que estão tristes, desanimados, que ainda não voltaram ao nosso convívio, para que eles também sejam tocados e que eles possam voltar, e possam voltar para esse processo de comunhão. Vamos orar sempre por esse grupo tão querido nosso, que são os nossos idosos, os nossos enfermos, as pessoas que cuidam dos idosos, as pessoas que cuidam dos enfermos, para que Deus sustente esse grupo tão querido da nossa família, da família das Alterosas. E vamos continuar clamando, vamos continuar orando. A oração é uma das marcas da Igreja Batista das Alterosas. Meus queridos, vamos continuar juntos, estudando, crescendo e louvando a Deus sempre pelas bênçãos que já temos alcançados. Tenham todos uma boa semana e até breve.